Bem, vamos aqui dando continuidade aos nossos estudos. Nesta aula eu quero abordar algumas questões de direito canônico sobre o sacramento da penitência. O Cano 964, no seu primeiro parágrafo, diz o seguinte: o lugar próprio para ouvir as confissões sacramentais é a igreja ou oratório. Parágrafo 3º. Não se ouçam confissões fora dos confessionários, a não ser por justa causa. Então aqui a gente percebe uma orientação expressa da igreja a respeito do local onde escutar as confissões, tá? Muitas pessoas acabam abordando sacerdotes em lugares que não é a igreja ou oratório e pedem, padre, você poderia ouvir a minha confissão? E às vezes é até em local inapropriado, tudo bem? A própria igreja orienta que o local correto é na igreja ou no oratório. 965. O ministro do sacramento da penitência é somente o sacerdote. Então, o diácono não pode ouvir confissões, tudo bem? Diácono ou qualquer outro leigo, somente o sacerdote. Ou seja, só o padre, que também é chamado de presbítero, ou só o bispo, chamado de ordinário, ou qualquer outro ministro ordenado, tudo bem? Desde que seja no grau de ordenação sacerdotal, tá certo? O diácono também é ordenado, só que não é sacerdote. Vamos lá. Cânon 966, parágrafo 1º. Para a absolvição válida dos pecados, requer-se que o ministro, além do poder de ordem, ou seja ordenado validamente, possua a faculdade de o exercer sobre os fiéis a quem concede a absolvição. Isso aqui é interessante porque, mesmo a pessoa sendo o padre, ele precisa ter a autorização para ouvir aquela confissão. Pode ser que nem todo padre tenha, tudo bem? Existem alguns requisitos. Esta faculdade pode ser dada ao sacerdote quer pelo próprio direito, quer por concessão da autoridade competente, nos termos do Cânon 969. Então, nós iremos ver aqui casos em que o padre daquela arquidiocese ou daquela diocese, por simples fato dele ser padre, tá? E dele habitar naquela diocese, ele já pode ouvir confissões. Agora, aquele padre, ele pode sair daquela diocese temporariamente e viajar para outra diocese. Ou seja, ele está saindo de uma jurisprudência que não é mais a dele, não é mais a do bispo dele. Neste caso, ele vai precisar da concessão da autoridade competente, que essa autoridade aqui é o bispo daquela outra diocese. Tudo bem? Cânon 967. Além do Romano Pontífice, pelo próprio direito, os cardeais têm a faculdade de ouvir as confissões dos fiéis em toda parte. Então veja, o Papa, tá? O Romano Pontífice e também os cardeais, onde quer que eles cheguem, em qualquer lugar do mundo, eles podem ouvir as confissões, mesmo sem autorização dos bispos, tudo bem? O mesmo se diga dos bispos, que também dela usam licitamente em toda parte, a não ser que um bispo diocesano, em algum caso particular, se tenha oposto. Então vamos aqui, ó. Existem duas pessoas que eles podem chegar em qualquer lugar do mundo e ouvir confissões, e ninguém pode impedir: o Papa e os cardeais. Beleza? Nós temos aqui outro caso, que são os bispos. Os bispos também podem chegar em qualquer diocese e ouvir confissões, a não ser que o bispo daquela diocese não permita. Então vamos imaginar que o bispo lá de São Paulo chega em Fortaleza. Ele já pode ouvir confissões, a não ser que o bispo de Fortaleza não permita. Agora, nenhum bispo do mundo pode impedir que o Papa e os cardeais escutem confissões naquela diocese. Tudo bem? Eu trago aqui essa possibilidade porque realmente pode ser que exista casos bem extremos, mas que na maioria das vezes não vão ouvir. Tá certo? Como eu coloquei aqui em azul, só para dar um complemento. Ou seja, um bispo pode ouvir confissão em qualquer lugar, desde que, vamos só mudar aqui, tá? Desde que o bispo titular daquela diocese não proíba, tá certo? Então, vamos lá. Cânon 969.
Só o ordinário do lugar, ou seja, o bispo, tá? O ordinário é o bispo, só o bispo do lugar é competente para conceder a quaisquer presbíteros, padres, tá? A faculdade de ouvir confissões de quaisquer fiéis. Os presbíteros, que sejam membros dos institutos religiosos, não usem tal faculdade sem licença, a menos presumida do seu superior. Então vamos imaginar aqui que existe uma instituição, uma entidade religiosa, e ali tem um padre, tá? Naquela entidade religiosa, naquela diocese. Aquele padre vai precisar também da autorização do bispo para ouvir as confissões dentro daquela instituição religiosa, tá certo? Vamos lá, 970. Não se conceda a faculdade de ouvir confissões, a não ser a presbíteros que tenham sido considerados idôneos mediante exame ou de cuja idoneidade conste por outra via. Então aqui é uma orientação para os bispos, tá? Não permita que qualquer padre escute confissões, a não ser que realmente eles já tenham provados que são dignos de confiança. Cânon 972. A faculdade de ouvir confissões pode ser concedida pela autoridade competente, referida no cânon 969, por tempo indeterminado ou determinado. Ou seja, o bispo autorizou um padre a ouvir confissões. Ok, mas aquele tempo pode ser indeterminado ou determinado. O bispo pode dizer, olha, eu estou concedendo a vocês, padres dessa diocese, a possibilidade de ouvir confissões durante 3 anos. E depois o bispo simplesmente, quando terminar aqueles 3 anos, pode decidir se vai renovar com alguns e outros não, ou se vai permitir que todo mundo continue ouvindo confissões. Tá certo? 976. Qualquer sacerdote, ainda que careça da faculdade de ouvir confissões, absolve válida e licitamente qualquer penitente que se encontre em perigo de morte, de todas as censuras e pecados, ainda que esteja presente um sacerdote aprovado. Então vamos imaginar que um sacerdote, ele não tenha a autorização para ouvir confissões, mas tem um fiel que está à beira da morte. E aquele fiel quer se confessar com aquele sacerdote. O sacerdote escuta, dá a absolvição e o fiel recebe validamente o sacramento, mesmo o sacerdote não tendo a autoridade para ouvir confissões. Depois, aquele sacerdote não pode ouvir a confissão de outra pessoa, tá? A não ser que realmente esteja num perigo muito grave de morte. 977. A absolvição do cúmplice em pecado contra o sexto preceito do decálogo é inválida, exceto em perigo de morte. Aqui é o seguinte, um sacerdote comete pecados ligados à castidade, tá? Sexto mandamento, com uma pessoa. Esta pessoa não pode se confessar ao sacerdote. Ela tem que se confessar com outra pessoa, com outro padre, tá? O padre não pode ouvir a confissão daquela pessoa que cometeu o pecado com ele. Ainda tem a pena de excomunhão para o sacerdote. A pessoa precisa se confessar com outro padre validamente. Agora, se esta pessoa estiver em perigo de morte, ela pode sim confessar com aquele padre, com aquele bispo, que ela cometeu aquele pecado, tá certo? Desde que seja em perigo de morte. Continuando. Qualquer sacerdote... Desculpa, não passou aqui, ó. Vamos lá. 978. Ao ouvir confissões, lembre-se o sacerdote de que exerce as funções simultaneamente de juiz e de médico, e de que foi constituído por Deus ministro ao mesmo tempo da justiça e da misericórdia divina, a fim de procurar a honra divina e a salvação das almas. Isso aqui é uma orientação para que os confessores, os padres, não se sintam como somente juízes, acusar cada vez mais a alma, mas que eles se lembrem que eles são médicos também. E que quando uma pessoa confessa um pecado, por mais grave que seja, o padre está ali para ajudar a pessoa a se curar, e não para piorar mais ainda a situação dela. O confessor, uma vez que é ministro da igreja, na administração do sacramento, atenha-se com finalidade à doutrina do magistério
e as normas dadas pela autoridade competente. Sempre que o sacerdote for aconselhar, ele sempre precisa aconselhar de acordo com a doutrina da igreja. Tá certo? Evite-se qualquer psicologismos e outras pseudociências, tá? Não que psicologia seja pseudociência, psicologia é ciência, mas evite-se outras pseudociências e aconselhamentos que fujam da fé católica. 979. O sacerdote, ao fazer perguntas, proceda com prudência e discrição, atendendo à condição e à idade do penitente, e abstenha-se de inquirir o nome do cúmplice. Isso aqui é bem interessante, tá? A pessoa vai confessar um pecado para o padre, ela não precisa falar o nome daquela pessoa em que ela cometeu aquele pecado. E as perguntas, caso o sacerdote perceba que precisa fazer perguntas, as perguntas devem ser com prudência e discrição, levando em consideração, né, a condição e a idade do penitente. 980. O confessor, se não duvidar da disposição do penitente e este pedir a absolvição, não lhe negue nem a difira. Então, existem alguns casos em que o sacerdote ele pode dizer, olha, não vou te absolver agora, vou te absolver daqui a uma semana. Repense mais sobre isso. Ou então ele pode negar, tá? Existe casos que o confessor pode negar. Mas o aconselhamento do direito canônico é, se não houver nenhuma suspeita de que a pessoa está sendo sincera ou insincera, dê a absolvição sem negar, tá bom? 981. O confessor impõe ao penitente penitências salutares e convenientes, em conformidade com a qualidade e o número dos pecados, tendo em conta a condição do penitente. Este tem a obrigação de as cumprir por si mesmo. Então, a igreja aconselha que o sacerdote sempre dê penitências para o penitente. Essas penitências precisam ser de acordo com a gravidade do pecado, ou a simplicidade, a quantidade de pecados. E aqui é interessante porque o direito canônico fala que o penitente precisa obrigatoriamente cumprir as penitências, tá? Cânon 982. Quem se confessar de ter denunciado falsamente a autoridade eclesiástica a um confessor inocente de crime de solicitação ao pecado contra o sexto preceito do decálogo, não seja absolvido antes de ter retratado formalmente a falsa denúncia, tá? Peço perdão aqui nessas distâncias, porque eu tirei o mesmo texto do direito canônico. E de estar preparado para reparar os danos, se os houver. Aqui é o seguinte: uma pessoa denuncia um sacerdote de ter cometido pecado contra o sexto mandamento, pecados sexuais. Essa pessoa fez uma denúncia falsa e causou danos ao padre ou ao bispo. Essa pessoa se arrepende e vai se confessar a outro padre. Aquele padre que está ouvindo a confissão, ele não pode dar a absolvição. Primeiro, a pessoa precisa se retratar formalmente, tudo bem, da denúncia que fez. E se tiver causado algum dano, ela deve suprir aquele dano. Tudo bem? Isso aqui é muito importante. Então vamos aqui imaginar. O sacerdote foi expulso da igreja. Ficou ali 1 ano sem receber salário. Isso é um dano. Foi expulso da igreja, ficou 1 ano sem receber salário. A pessoa que denunciou falsamente vai ter que pagar esse dano financeiro. Tá bom? Sem contar que ela vai ter que fazer um pedido de desculpas formal para que ela possa voltar a ser membro do corpo místico de Cristo, recebendo a graça do sacramento. Então isso aqui é muito sério. 983. O sigilo sacramental é inviolável, pelo que o confessor não pode denunciar o penitente, nem por palavras, nem por qualquer outro modo, nem por causa legítima. Isso aqui é muito sério. Veja, preste bem atenção. Vamos imaginar aqui, tá? Você é um fiel e você se confessa ao padre da sua paróquia. Padre,
Eu roubei o dinheiro da paróquia. Eu roubei 100 mil reais da paróquia. Ok. O padre vai te absolver e ele não pode chamar a polícia para você. Ele não pode te denunciar às autoridades públicas. Por quê? Porque aquela informação que o sacerdote conseguiu que você roubou foi dentro do sacramento. Foi numa confissão. O padre não pode usar isso para te denunciar, senão ele será excomungado. Tá bom? Parágrafo 2º. Estão também obrigados a guardar o segredo o intérprete, se o houver, e todos os outros a quem tiver chegado, por qualquer modo, o conhecimento dos pecados manifestados em confissão. Então, existem algumas situações em que a pessoa vai se confessar, mas ela não sabe falar. Ou então ela fala em libras. O sacerdote não entende e precisa ter um intérprete. Neste caso, o intérprete precisa guardar também o sigilo, tá certo? Cânon 988. O fiel tem a obrigação de confessar, na sua espécie e número, todos os pecados graves, de que se lembrar após diligente exame de consciência, cometidos depois do batismo e ainda não diretamente perdoados pelo poder das chaves da igreja, nem acusados em confissão individual. Ou seja, isso aqui nós já falamos nas aulas anteriores. Você se confessou no 1º de janeiro de um mês. Aí você vai lá e vai se confessar de novo no dia 15. Dia 15 de janeiro. Você só precisa se confessar daqueles pecados que você cometeu após a última confissão. Ou, se você nunca se confessou, você vai se confessar daqueles pecados que você lembrar que cometeu após o batismo. Tá certo? Confessa o quê? Pecados graves, mortais e o número deles. Olha aqui no parágrafo 2º do Cânon 988. Recomenda-se aos fiéis que confessem também os pecados veniais. Tá? Então, o direito canônico recomenda confessar pecados veniais. Não se proíba que alguém se confesse por meio de intérprete, desde que se evitem os abusos e os escândalos e sem prejuízo da questão de guardar o segredo da confissão. Então, não é proibido se confessar, tá? Por intérprete. 991. É lícito a qualquer fiel confessar os pecados ao confessor legitimamente aprovado, que preferir, ainda que seja de outro rito. Então, veja, você é de uma paróquia e você não quer se confessar com o padre daquela paróquia, você quer se confessar com outro padre de outra paróquia. E alguém vem dizer que isso não pode. E a resposta é: pode sim, tá? O Código de Direito Canônico permite que você se confesse com o padre que você quiser, desde que ele seja legitimamente aprovado. Então não tem problema de você sair de uma paróquia para ir se confessar em outra paróquia, tá certo? Isso aqui são respaldos do Código de Direito Canônico. Abraço!